Olá, bom dia! Deus abençoe a todos. Reverendo William Vicente Borges, Instituto Ictus, Instituto Liderança, CEMAP. Abraços a todos. Última aula de Psicologia Pastoral. Deus abençoe. Deus abençoe, Reverendo Jorge Costa, nosso amigo. A todos aí em Vitória da Conquista e do mundo afora que vai poder assistir aí essa última aula. É uma alegria muito grande estar com você, que o Espírito Santo de Deus possa gerar em você um desejo cada vez maior de adorar ao Senhor Jesus, de estar próximo dele, de sentir a sua presença, de ser útil para ele, né, de ser um instrumento, uma ferramenta na mão dele para a bênção de milhares de pessoas neste mundo tenebroso, porque você é luz. Madalene, Deus abençoe, a paz. Última aula. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos ao vivo, alguns ao vivo, depois outros estarão assistindo os outros alunos em seus horários, né, que estarão e poderão estar disponíveis. Então hoje é o nosso último momento. Será uma honra estar com vocês em outras matérias. Se assim o Reverendo Jorge desejar, estou à disposição. Amém? Deus os abençoe. Estou falando de Vila Velha, Espírito Santo. Se você quiser colocar aí qual cidade você está vendo, está participando da aula, né? Será um prazer saber. Deus abençoe. Nós paramos na página de número 54, né? Porque as crianças sentem falta de aceitação, né? Então isso é muito grave. Nós estamos falando sobre o desenvolvimento da personalidade do indivíduo, falamos de aconselhamento, então falamos sobre a importância da igreja em dar, né, às crianças voz, lugar, né, dar às crianças, né, trazer até as crianças conceitos importantes para a sua própria vida. Como eu falei, cabe aos pais educar os seus filhos, mas a igreja é um instrumento, né, de Deus para levar às crianças, né, saúde espiritual, saúde emocional. E a psicologia pastoral, ela é fundamental para isso. Nós vemos pessoas, líderes na igreja, que não gostam de crianças, não riem com as crianças, não brincam com as crianças, mandam as crianças calarem a boca. Já vi coisas que eu prefiro não falar, porque são maus exemplos e são poucos. A maioria das pessoas na igreja são pessoas super amáveis, os pastores amam as crianças, mas infelizmente um exemplo, uma ação ruim acaba, né, trazendo prejuízos enormes, né? Então eu sempre digo isso: se a igreja não cuida das suas crianças, nós teremos adultos que não cuidarão das suas igrejas, não é? Então é fundamental que nós, como eu estava explicando na aula anterior, adultos desajustados nascem através de uma criação infantil desajustada, né? Um desenvolvimento infantil desajustado, seja na família, enfim. Hoje os educadores não são mais os pais, né? Os pais têm muito pouca, infelizmente, ação quanto a isso, porque os pais têm que trabalhar muito e acaba que a educação da criança fica na mão, né, de escolas, creches e, lamentavelmente, né, senso de autoridade, senso de pertencimento, né, acabam se perdendo um pouco no desenvolvimento da criança. E isso vai, mais tarde, trazer prejuízos enormes nas situações relacionais dela, seja dentro da igreja, seja no seio da sua própria família, que ele vai, né,
vai formar. Então, por exemplo, eu observo muito hoje os rapazes, né, não tem senso de paternidade. Muitos, eu não estou falando de todos, preste atenção. Mas a nossa sociedade está gerando homens sem senso de paternidade. O que é isso? Eles não querem ter responsabilidade na criação dos filhos que nascem. Olha só que coisa horripilante, né? Isso aí é perverso, né? Então, as crianças vão nascendo e muitas das vezes há uma alienação emocional, porque o pai é totalmente ausente emocionalmente. Então não é um ausente, né, presencialmente apenas, mas emocionalmente também. Então a criança acaba perdendo uma referência importante, que é a referência paterna. Aí quando a mãe vai para a igreja, o pastor, o diácono, o presbítero, né, ou alguém, né, um professor de escola dominical, vai passar a ser uma referência paterna para essa criança. Então você vê a importância da psicologia pastoral, a importância desses líderes, né, da igreja poderem estar estudando, se capacitando, né? Então, parabéns a você que está fazendo essas aulas. Eu tenho certeza que você estará saindo daqui com uma outra cabeça com respeito à psicologia pastoral, ao aconselhamento pastoral, ao próprio aconselhamento familiar, a como é importante, né, nós tratarmos da infância na igreja. Para mim, a maior verba que a igreja deve gastar é com o departamento infantil, no preparo dos professores. Graças a Deus, as igrejas me convidam para dar preparo em professor. Eu tenho só 30 anos de experiência como professor. Também dei aula para departamento infantil na minha juventude, na igreja. Eu passei por todos os... Eu tive essa grata oportunidade e hoje dou treinamentos. Eu fiz muitos treinamentos na minha juventude, com 18, 19 anos. Me tornei superintendente de uma grande escola bíblica dominical, onde as crianças tinham todos os recursos, os professores, todos os recursos. Nós nunca poupamos, né, verba para isso, e hoje nem se fala. Essas crianças são cristãos verdadeiros, né, empresários, missionários, pessoas de altíssima qualidade dentro da sociedade. Por quê? Porque não deixaram a igreja, né? 99% estão dentro da casa do Senhor. Mas por quê? Eu estava inclusive conversando com uma ministra hoje, lá do Rio de Janeiro. Com essa pandemia houve uma debandada enorme de pessoas para o mundo, de jovens, de adolescentes. E eu falei, por quê? Porque não havia uma base sólida bíblica, uma base sólida emocional, né? E essas pessoas, quando não tem uma base bíblica sólida e uma base emocional sólida, acabam não suportando as mínimas provações. Entendeu? Então é fundamental que você que esteja aqui conosco, você que esteja assistindo, entenda, nós precisamos abraçar as crianças, abraçar a infância. Nós como igreja, né? Como eu falei, nosso objetivo não é educar o filho de ninguém, nós não queremos isso, nós queremos ser um apoio, né? Um apoio e uma influência benéfica. Quem tem que educar os filhos é pai e mãe. Agora, o pai e a mãe devem, o primeiro princípio norteador da educação também é educação espiritual, né? Então, o pai e a mãe devem ter esse cuidado. As pessoas falam assim, tem pai e mãe que mandam os filhos para a igreja e não vão.
menos pior. Eu não ligo para isso. Menos pior. Bom seria se elas acompanhassem os filhos. Mas um dia, quem sabe, esses filhos que hoje frequentam a igreja sem os pais, amanhã possam levar os seus pais para a igreja. Então eu já vi isso acontecer. Então eu já vi adolescentes com muito mais estrutura emocional do que seus pais, por terem sido, né, influenciados pela Bíblia Sagrada, né, pelos ensinos da Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada não tem nada de ruim. As pessoas que têm fobia da Bíblia, fobia dos cristãos, têm uma visão equivocada do Evangelho. O Evangelho é boas novas, o Evangelho é bênção, o Evangelho é saúde emocional, é saúde espiritual e é saúde física também. Afinal de contas, o que é que nós ensinamos para as crianças na igreja? A serem obedientes a seus pais, a fugirem do mal, das drogas, do cigarro, do álcool, da prostituição, a serem trabalhadores, né? Quando nós somos crianças na igreja, nós aprendemos a cantar, né? Vai ter com a formiguinha, o preguiçoso, né? A formiguinha pega a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Então, são essas coisinhas que vão fomentando o caráter da criança e tornando-os... E essas crianças mais tarde, na sua fase adulta, não serão desajustados. Amém? Nós vivemos numa sociedade perversa e cruel. Cabe a nós, como igreja, como servos do Senhor, sermos esses instrumentos de bênção. Eu amo as crianças, eu amo crianças, eu amo crianças, eu amo as crianças, né? E a coisa que eu gosto mais de ver é a igreja cheia de crianças. E criança não atrapalha. Criança não dá trabalho. Quem atrapalha e dá trabalho é adulto. Adulto. Crianças, não é à toa que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus nunca erra, não é? Então as críticas constantes à criança criam na criança, gente, sentimento de fracasso, rejeição, desajuste, né? Então é quando os pais muitas das vezes só sabem criticar os filhos por fazer ou não fazer as coisas. Isso gera frustração contínua se não corrigido a tempo, pois coloca o adolescente numa situação de descrédito, de incapacidade. Comparar a criança com outros transmite falta de aceitação. Não existe criança igual, né? E comparar com uma outra criança é uma grande injustiça para com a criança, né? Esperar que a criança realize os sonhos que os pais não puderam realizar, isso é muito difícil, gente. Nós devemos, claro, querer que as nossas crianças evoluam, né? Vá bem, mas colocar a criança numa situação dessa, né? E ter que realizar os meus sonhos, os seus sonhos, isso vai causar muitas frustrações, porque ela é ela e você é você. Encaminhar é uma coisa, obrigar é outra, né? A super proteção de uma criança também gera não aceitação. Subproteção é menos perigosa do que a superproteção, né? Logicamente os pais devem proteger seu filho do perigo, mas a superproteção, quer dizer, tem criança que não pode correr descalça na rua, não pode sair de dentro do apartamento, né? Enfim, uma série de situações que acabam trazendo mais insegurança do que segurança. Reconhecer, o que dá lugar ao sentimento de aceitação, então? Reconhecer o filho como único, né? Então, é quando, numa casa em que há dois meninos, a mãe conversa com o pai sobre, né, os acontecimentos do dia, expondo os acontecimentos praticados pelos filhos, evitando dar nomes aos faltosos,
das referidas ações, e isso causa problema de lhes ser roubado a sua individualidade por não ter sido mencionado seu nome. Não existe duas crianças iguais, né? Então, quando nós tratamos cada criança da nossa casa pelo nome, cada situação, ele fez, ele agiu, Joãozinho foi a Mariazinha, isso traz, né, esse sentimento de aceitação, de pertencimento, né? Ajude a criança a descobrir a satisfação em seus empreendimentos, né? Isso é muito importante, né? Os empreendimentos infantis, o pai sábio fica ao lado do filho quando ele tenta de toda sorte, né, de aventuras. Isso aí é maravilhoso, você tá com seu filho lá fazendo uma represinha, jogando uma bola, participando das aventuras do filho, da filha, né? Isso vai ajudar a criança nesse senso de pertencimento, de aceitação. Deixe que a criança saiba que você a ama, a deseja e realmente a aprecia. Isso é muito importante. Olha, eu tive pacientes, adolescentes, que a única coisa que eles queriam de fato, muito revoltados e tal, era ouvir do pai e da mãe: filho, eu te amo, filha, eu amo você. E não ouviam, não recebiam um abraço. Vocês estão entendendo? Aceite os amigos do seu filho, isso é muito importante. Muitas crianças têm dificuldades de fazer amigos e estreitar relações por não sentir liberdade de convidar seus amigos, né, para casa. É muito melhor os amigos dos seus filhos irem para sua casa e você recebê-los bem, porque você sabe o ambiente que eles estão, que é a sua casa, não é verdade? Que é um ambiente controlado. Então, que seja um ambiente abençoador, trate-os bem, né? Faça um lanchinho para eles. Isso é muito salutar, muito importante, né? E a criança vai se sentir o quê? De casa, aceita, né? E os meninos e as meninas acabam falando isso: poxa, seu pai é legal. Olha, e isso faz muito bem para a criança. Poxa, sua mãe é gente boa, hein? Isso traz uma alegria, uma satisfação para a criança. E isso acaba gerando na criança o desejo de estar ainda mais próximo de seus pais e de terem seus pais como seus amigos. Isso é muito, muito importante. Eu louvo a Deus, você talvez está fazendo o curso também agora e tem crianças pequenas, né, em casa. Olha só, você pode estar grávida agora, né? O pai também fica grávido, né? Então vocês podem estar grávidos agora. Olha só que lições importantes que vocês já estão aprendendo e levando para a vida de vocês e para a criação dos seus filhos. Vocês vão errar muito menos. Amém? Então, essa que coisa importante, esse curso. Como é bom você estar aqui aprendendo tudo isso. Trate seu filho como uma pessoa de valor. Permita que seu filho, depois você acaba de ler, né, direitinho tudo enunciado, né? Permita que seu filho cresça e se desenvolva a seu modo único e próprio. As crianças precisam amar, ser amadas, né? Então, tem lá a questão dos irmãozinhos. Então, tudo isso é fundamental, que haja dentro do seu lar um ambiente amoroso, né? Um ambiente de cooperação, um ambiente de carinho, de afeto. Gente, isso é bom demais, né? Então a criança se sente em casa, ela não vai querer sair de casa, ela não vai querer abandonar o seio familiar ou se introspectar totalmente, sendo um adolescente inacessível, porque ela sabe que o ambiente dela é um ambiente amoroso, é um ambiente de inserção, né? Então a criança precisa de amor e quer saber a respeito do amor mais do que tudo
ou mais. Se o verdadeiro amor não é demonstrado em casa, a criança extrai ideias falsas sobre eles dos filmes, novelas, revistas, da nossa cultura, enfim. A criança precisa ver o amor genuíno, né, modelado pelos pais, pelos seus pais, pelo seu ambiente. Ok? Então isso é muito fundamental, isso aí é importantíssimo, ok? E isso vai gerar dentro da criança, né, uma satisfação interna, e ela vai crescer muito mais madura. O amor, claro, deve ser verbal, né? Nós devemos estar sempre falando. O amor também pede ação, né? Falar palavras de amor, mas não agir, não funciona. Tem que ser, claro, as duas coisas, né? Então eu falo bastante aqui sobre essa questão do amor. Na página 65, as crianças precisam de elogio, né? Lógico, todos nós precisamos, mas as crianças também. Então, quando a criança lá na igreja faz alguma coisa que mereça um elogio, é importante que nós, como obreiros, elogiemos. Muito bem, parabéns. Tem pais que nunca elogiam seus filhos, tem pastores que nunca elogiam as crianças da igreja por nada. Ué. Então não tem condições, não há condições para isso, né? Então, logicamente, existem diretrizes, né, para o elogio. Elogie o desempenho da criança e não a sua personalidade, né? Louve aquilo que é responsabilidade da criança e não o que não depende dela. Então, reconheça o valor, elogie, lógico, com sinceridade, né? Elogie a criança quando ela faz algo por própria iniciativa. Isso vai desenvolver na criança vontade de criar mais, de fazer mais. Nós vamos ter crianças, jovens proativos. O que é uma pessoa proativa? É aquela pessoa que está na frente das situações. É aquela pessoa que não precisa ser mandada para fazer. Então hoje você vê muitos pais reclamando dos seus filhos, que pede para fazer um negócio, tem que pedir de novo, porque a criança não faz. Quer dizer, vamos rever a história disso tudo aí, por que isso está acontecendo, né? O ambiente gera essas coisas. Então, nós, a partir do elogio, o elogio sincero, a motivação, o elogio, quando a criança faz alguma coisa por sua própria iniciativa, mais tarde nós vamos ter crianças, adolescentes, adultos proativos, que não vão precisar ser mandados para fazer alguma coisa, eles vão fazer por prazer, por querer, por saberem que eles são úteis, né? E é satisfação servir muito mais do que ser servido, e que cada um tem uma responsabilidade e precisa, né, desempenhá-la. As crianças, logicamente, precisam de disciplina, isso é muito importante. O que é disciplina? Disciplina não é espancamento. Tem lá o cantinho do pensamento. Ontem mesmo eu estava ouvindo um testemunho na escola bíblica dominical de uma criança de 6 anos de idade, conversando com o pastor perguntando como é que é a escola dela, e a criança falando: minha escola é muito boa, minha escola tem um cantinho do pensamento. Quer dizer, os pais imaginam que a disciplina é ruim. Não, a disciplina é boa. A disciplina é fundamental, né? Não aparte a vara do seu filho, diz a palavra de Deus. Quando uma criança ela não é disciplinada, ela fica aborrecida, porque a criança quer aprender, a criança quer ser corrigida. Eu não estou falando de espancamento, gente. Aqui não existe isso. Não. Nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de violência. Mas nós vivemos numa sociedade que você fala uma coisinha, a pessoa faz um turbilhão. Reverendo William está dizendo que tem que espancar a criança. Para com... não é isso, é disciplina. O que é disciplina? É ensinar a criança o que é reto, o que é correto. Tudo na vida tem ação e reação. Tem recompensa e castigo. Se não houver isso de recompensa e castigo, né,
não vai haver aprendizado muitas das vezes. Tem crianças que necessitam sim do cantinho do pensamento, vai lá pensar um pouco. Então tem que haver o quê? Tem que haver por parte dos pais paciência para que explique para a criança, né, o que é certo, o que é errado. E se a criança, por um acaso, né, não aprender, ela precisa ter noção de disciplina. Tem um cantinho do pensamento para isso, né? Tem a vara, né? A disciplina é no geral definida como castigo e produz obediência, né? Só que esse conceito é um pouco limitado. A palavra disciplina vem, né, do original discípulo, né? Então é aquela pessoa que aprende. Então a gente tem que né? Então o propósito da disciplina, tem os métodos aqui da disciplina, tá? Que são importantes. A primeira coisa que uma criança tem que aprender é o respeito pelos pais, entendeu? A disciplina, ela é fundamental. E em último lugar, dentro de tudo isso que a gente está aprendendo, daquilo que as crianças necessitam, né? Desde ontem estamos falando disso, desde a outra aula, as crianças precisam de Deus, amém? As crianças precisam de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, todo pai, toda mãe precisa falar de Deus, de Jesus Cristo, precisa, né, mostrar à criança a Bíblia Sagrada, né? Apresentar a Bíblia Sagrada à criança. Por isso que a importância da igreja, da escola bíblica dominical, contar. Eu sempre contei histórias bíblicas para os meus filhos e eu sei que isso forma uma base de caráter tremenda. Os exemplos bíblicos são fundamentais. Nós temos, lógico, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi, Paulo. Quer dizer, todas as histórias bíblicas, elas têm fundamentos morais, além de espirituais, fundamentais para o bom desenvolvimento infantil. E com isso, logicamente, gente, nós teremos, né, adultos menos desajustados e igrejas muito melhores, né? Muito obrigado. Deus abençoe profundamente a você, né? Obrigado ao reverendo Jorge Costa, a CEMAP, ao Instituto Liderança. Nós aqui do Instituto Ictus ficamos muito felizes por esse convite, né? Deus abençoe. Nós temos aqui, né, tratamento para adultos e adolescentes, né? Somos psicanalistas clínicos há mais de 20 anos e é uma alegria estar com vocês aqui, né? Caso você queira entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é 21 99128 9398. Será uma alegria poder conversar com você um pouco. Muito obrigado. Terminamos o nosso módulo. Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoá-los de forma grandiosa. Na última página está aqui o pastor Jorge Costa falando, né? Meu lema é: o fiel nunca fracassa. E é verdade. O fiel jamais fracassa. Vamos terminar com essa frase aqui do pastor Jorge. Um abraço a ele, a sua querida esposa, sua igreja. Amo muito vocês aí em Vitória da Conquista e estou à disposição com muito carinho para qualquer outra matéria junto com esses alunos maravilhosos. Beijo no coração de vocês que puderam acompanhar um pedaço da aula ou a aula toda e quem sabe podemos estar juntos aí em outras matérias. A paz do Senhor Jesus e parabéns pela vitória.